Caríssimos amigos e irmãos, a paz esteja com todos vocês. Estamos no tempo comum, desde a segunda-feira após Pentecostes. Estamos vivendo o tempo comum durante o ano, e mesmo com as festas que vamos celebrando aos domingos ou durante a semana, nós nesse tempo comum recordamos o mandato de Jesus: e eu vos envio, ide, evangelizai, vivam como irmãos, sejam sinais no meio da humanidade. A igreja que continua levada pelo Espírito Santo a anunciar a boa notícia para todos. É um pouco isso também o que o Papa Francisco tem feito ao anunciar sempre o querigma, a boa notícia para todos. E ainda mais nesse domingo, quando nós comemoramos o Dia Nacional do Migrante. Aqui no Brasil se convencionou celebrar o Dia do Migrante nesse domingo que antecede o Dia Civil do Migrante, que no dia 25 de junho. Dia 25 de junho, justamente, é quando nós celebramos o Dia Civil, e no domingo que antecede, recordamos nas igrejas. Num país que nós temos com tantos migrantes, aliás, todos nós somos migrantes. Sabemos que mesmo os primeiros habitantes do Brasil antigo, antes da descoberta pelos portugueses, nós tínhamos aqui também pessoas que vieram de outras regiões do mundo, né, que vieram migrantes para cá, não é? Então, e ao mesmo tempo nós tomamos consciência que nós estamos nesse mundo por um certo tempo. Por isso, o acolher o outro, que muitas vezes é expulso do seu país, outras vezes vem para a procura de emprego, ou para a questão de família. E mesmo que essa migração interna do nosso país também, às vezes de uma certa xenofobia, em que as pessoas rejeitam o outro por serem de fora, não pertence à nossa turma, não é daqui, etc., demonstra um certo preconceito contra aqueles justamente que são nossos irmãos e irmãs. Acontece muito isso, né? De pessoas que achamos são estranhas, que não são daqui e que nós não sabemos acolher, então. No Antigo Testamento aparece muitas vezes situações que algum patriarca, algum profeta do povo de Deus teve que ir para outros lugares e falou dessa recepção, de ser bem recebido ou não bem recebido junto aos outros. Eu creio que nós ainda não aprendemos a acolher o outro. Achamos que o outro vem explorar aqui, vem ganhar dinheiro em cima de nós, vem tirar nosso emprego, muitas coisas assim, né? Então temos uma certa reserva de mercado. Aliás, não é só aqui. Nós vemos na Europa quantas situações de prófugos, né, de pessoas que tentam migrar dos seus países, que não têm liberdade religiosa, não têm liberdade civil, para outros países, e são explorados por quem os leva e ao mesmo tempo são rejeitados pelos países que chegam, não é? Então é um momento muito triste da história da humanidade, essa intolerância que existe com os migrantes e que muitas vezes também está dentro de nossas casas, dentro das nossas comunidades também. Não sabemos acolher o outro que vem de fora, o outro que vem de longe, para formar comunidade conosco, tá? E nós sabemos que, de uma certa forma, todos nós somos migrantes. Todos nós estamos aqui de passagem e somos chamados a conviver e a trabalhar juntos. E aquele que vem pode trazer uma riqueza muito grande para a nossa vida, para a nossa comunidade, trazer a sua experiência, pode vir trabalhar aspectos, talvez, que nós não imaginávamos, não pensávamos. Quanto que as nossas cidades devem aos migrantes, né? Quanto que o país também deve aos migrantes. Aliás, todos nós, habitantes dessa terra, primitivos ou não, somos migrantes, né? Portanto, caríssimos amigos e irmãos, conviver numa sociedade em que nós nos respeitemos mutuamente, nos acolhamos mutuamente, não é fácil. Não é fácil, e a fé quer nos ajudar a ter esse diálogo, a criar a cultura do encontro, cultura do diálogo, como tem sido sempre falado pelo Papa Francisco. Cultura do encontro. Encontrar o outro. Encontrar no outro uma riqueza que vem nos ajudar a viver cada vez melhor também a nossa vida de cristãos. Mas, meus irmãos e irmãs, nesse 12º domingo tempo comum, nós temos uma palavra que é muito comum também hoje. A questão da perseguição.
perseguição aos que seguem a Jesus Cristo, perseguição aos cristãos. Nós líamos há poucos meses atrás que em alguns países do Oriente se crucificavam os cristãos, se crucificaram os cristãos. Vemos em outras regiões também igrejas incendiadas, igrejas cristãs incendiadas. O Papa, quando esteve recentemente também na Palestina, em Israel, na Jordânia, falou realmente da dignidade do encontro entre as religiões e o respeito das religiões entre si também. E nós sabemos que em regiões, algumas regiões ali da Terra Santa, nós temos pouquíssimos católicos que acabam justamente de um jeito ou de outro, ou por questões de pressão, por questões econômicas, questões de emprego, não tendo mais como sobreviver ali e acabam migrando para outros lugares, né? Portanto, há dificuldade justamente de pressões assim. Mas também, ao nosso redor, nós temos vários tipos de ditaduras. Temos ditaduras militares e temos ditaduras também de canetas, não é? E muitas vezes também de difamações, em que as pessoas acabam por nada sendo difamadas e as pessoas acreditam nas difamações. A leitura primeira desse domingo de Jeremias lembra muito isso, né? Cerca-nos o terror, denunciai-o, vamos denunciá-lo. E aí Jeremias diz, os que eram meus amigos espiam-me agora os passos. Se ele cair em abusos, tiraremos vantagem e dele nos vingaremos. Porque como ele chamava a atenção e como profeta das pessoas, as pessoas ficaram querendo também tirar a razão dele e tentando encontrar erro para que pudesse se vingar dele, não é? Ele, então, o Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Pois em vossas mãos depositei a minha causa. Cantai ao Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida do miserável das mãos do mal. Leitura de Jeremias 20, desse final de semana. É uma atitude muito comum ontem, hoje e sempre. Aquele que chama a atenção, aquele que fala para mudar de vida, aquele que busca ajudar as pessoas e as pessoas que não querem mudar, logo querem tirar a razão de quem fala. Por isso mesmo a difamação. Hoje muito em voga, a igreja sofre muito disso, a igreja com a sua autoridade moral, a sua igreja com tudo que ela diz, com todos os seus princípios, como tem sido justamente difamada de muitas formas, né? Pegam-se fatos aqui e acolá, que são pontuais muitas vezes, para logo falar contra a igreja. E com a igreja vão também seus pastores, vão seu povo também, etc. Saibamos ser atentos a isso, justamente a ver que quanto mais a igreja incomoda, mais se pegam situações para denunciá-la e desacreditá-la. Isso, meus irmãos e irmãs, é notório. Por isso mesmo, atrás de uma notícia, saibamos olhar o rosto de quem fala, os olhos de quem fala, e ver justamente qual que é a maldade que está por trás daquilo que diz. Isso já acontecia no Antigo Testamento, acontece no Novo Testamento e acontece também hoje, na caminhada histórica da igreja, né? Que nós sabemos, nós somos pecadores, chamados à conversão, mas existe um desejo justamente de não deixar com que aquilo que é falado, aquilo que já tem como anúncio, apareça como chamado a uma nova vida. No mundo de hoje, em que se perdeu a transcendência, porque não se fala mais da transcendência, é proibido discutir sobre esse assunto, até nas universidades, até na filosofia, né? Não se fala mais justamente de metafísica, o que vale só que é palpável. E onde se fala muito de nominalismos, onde eu dou o sentido que eu quero as coisas e não há mais objetividade, né? Então é uma confusão danada e quantas situações vão criando cada vez mais anarquias, não só sociais, mas mentais, morais, as mais diversas. A igreja que tem uma missão de levar a vida para todos, acaba justamente sendo também perseguida, né, e tendo ser desacreditada. Por isso, na palavra de Jeremias, retrata realmente uma situação que é muito comum no ser humano e que nós somos mais estar atentos. Saibamos que isso vai acontecer conosco muitas vezes, né? Muitas situações, ainda mais em época de eleições, época de protestos, época de Copa, tudo mais, acontece muito dessas questões em que as pessoas também tentam desacreditar umas às outras, né? Todos os embates, né?
realmente são tempos confusos e que nós somos chamados a estar discernindo e separando sempre o joio do trigo. Também, meus irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho, Mateus 10, Jesus também vai lembrar disso. Não os temais, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-os às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o acima dos telhados. Ou seja, Jesus vai dizendo, não temais, a verdade aparece. E nós sabemos que isso muitas vezes aparece, mas nem sempre as pessoas querem ouvir, ou ler, ou acessar a verdade. Ficam ainda com os antigos conceitos, né? Hoje com essa questão de ter algum documento do passado e que foi desmentido, ninguém fala do desmentido depois, né? Basta ver muitas vezes quando uma revista ou um jornal tem que desmentir uma notícia errada, a notícia foi dada em letras garrafais. O justificado e a desmentido vem num quadradinho pequeno, quase ilegível, né? Então, são questões que nós somos chamados a ver e enxergar criticamente, a gente vê justamente as hipocrisias que existem nessa nossa sociedade, né? E ao mesmo tempo de estar atentos a isso e saber realmente em quem nós acreditamos. Sabemos que é em Cristo que nós acreditamos e sabemos que, como fala Jesus, nós temos que ter firmeza, né? E ao mesmo tempo de poder proclamar a verdade, né? Ele diz assim, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar a alma e o corpo na geena, né? Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, né? Meus irmãos e irmãs, não temais aqueles que querem nos sacrificar, nos difamar, matar de diversas formas. Se no passado, em alguns lugares do mundo, se mata crucificando, atirando, muitas vezes mata de fome, colocando na prisão, em outros lugares se mata com a difamação, né? O Evangelho termina dizendo assim, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Que nós sejamos firmes em nossa caminhada, em nossa vida, dando testemunho de Jesus Cristo no meio dessa confusão e complicações todas que existem no mundo de hoje. Porque Ele é o Senhor e nos salva. Se por um homem veio a morte, por um homem vem a salvação. É o que nos recorda a carta aos Romanos, leitura segunda desse domingo. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou todo o gênero humano, porque todos pecaram. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. O pecado veio no mundo, pela desobediência de Adão, e nós atualizamos a desobediência pela vida que levamos, por nossa vida de pecado, mas por Jesus Cristo nos vem a salvação. E nós cremos e aceitamos que nele está a vida. Por isso mesmo nós queremos viver cada vez mais transparentes, unidos a Cristo, sabendo, meus irmãos e irmãs, que nós teremos sempre altos e baixos, momentos em que nos elogiarão, gostarão da gente, como também quando interessa justamente as situações, com outros momentos também, né, nos ou expulsarão das cidades, ou nos sacrificarão, ou nos difamarão, né? Cabe a nós sermos firmes na fé. Acho que o grande segredo, justamente, nesses momentos de crise e de perseguição, é justamente a nossa unidade, a nossa comunhão, estarmos juntos, essa procura de nos ajudarmos mutuamente, nos compreendermos uns aos outros, mesmo que muitas das situações sejam complexas, difíceis de se entender ou de se aceitar, né? Hoje nós sabemos que primeiro se acusa e se divulga todas as coisas para depois provar. E depois que prova que não é verdade, ninguém nem sabe disso, né? Então são tempos realmente escabrosos que nós vivemos e temos que estar sempre aí procurando caminhar com fé, ainda mais nós que somos igreja e que temos uma missão de levar uma boa notícia ao mundo, propondo, não impondo, mas dizendo ao mundo pode ser melhor, ter uma vida nova,
quanto mais viver aquilo que Cristo ensinou para nós. Sejamos testemunhas disso sempre. É o que nos diz a palavra de Deus desse final de semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.